Um país que não investe em educação e desenvolvimento tecnológico é um país sem presente e sem futuro. As grandes nações desenvolvidas o são pelo investimento, pelo grau de investimento que fazem em educação e em tecnologia. É assim com a França, com a Alemanha, é assim com os Estados Unidos, com o Japão, com a China. Foi e é assim com todas as grandes nações desenvolvidas do mundo. E foi sobre esse tema, educação e tecnologia, que o presidente Lula falou na reunião da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Acompanhe a fala do presidente Lula. Eu queria terminar dizendo para vocês que nós vivemos um momento nesse país em que, penso eu, que nenhum de nós acreditava que depois da nossa experiência de governo a gente pudesse viver. Eu confesso a vocês que quando deixei o governo em 2010, eu imaginava que o Brasil caminhava a passos largos para que a gente se transformasse numa economia efetivamente próspera, que a educação não fosse uma coisa casual, mas uma política permanente de acreditar que na história da humanidade não existiu nenhum país que se desenvolvesse e crescesse economicamente sem antes investir em educação e ciência e tecnologia. Eu imaginava que o Brasil pudesse ocupar a quinta ou a sexta posição da economia mundial. Eu imaginava que os empregos pudessem ser transformados cada mais em empregos de qualidade, porque estávamos caminhando para isso. Eu não esqueço da quantidade de jovens que retornavam da Europa, que retornavam do Japão, que retornavam de Portugal para voltar a trabalhar no Brasil, porque o Brasil estava oferecendo oportunidades de emprego em várias áreas da nossa economia. Eu não esqueço nunca o sonho e o brilho nos olhos da nossa juventude, o orgulho das nossas pessoas viajando pelo mundo e como era bonito mostrar o passaporte brasileiro lá fora pelo grau de reconhecimento que as pessoas tinham da evolução do Brasil. Eu não imaginava que fosse haver um golpe na presidenta Dilma. Você veja que inventaram uma pedalada para colocar no lugar da pedalada uma motociata. Ou seja, a coisa muito mais grave. Fizeram um tremendo carnaval com o mensalão e hoje estão aprovando um orçamento secreto que é a maior excrescência da política orçamentária desse país, aonde o presidente não tem poder sobre o orçamento, é a Câmara dos Deputados e meia dúzia de deputados que dirige o orçamento. E eu fico me perguntando que país é esse? No ano em que a gente completa 200 anos de independência, em que a gente deveria estar fazendo uma avaliação, o que aconteceu de 1822 até agora, o que aconteceu depois da proclamação da República, o que aconteceu depois da Constituição de 2008, para que a gente pudesse vislumbrar os próximos 100 anos, para que a gente pudesse colocar na cabeça dos nossos filhos, desde o momento em que ele nasce, o direito de sonhar, o direito de saber que ele ia viver num país em que ele teria oportunidade, de que as chances para todos não seriam distribuídas em função da qualidade do berço que as pessoas nasciam, em função da maternidade, em função da consciência, sabe, das pessoas. A oportunidade seria para todos, independentemente da origem social, independentemente da cor, independente, sabe, da origem das pessoas. É exatamente essa igualdade de oportunidade que permita que todos entrem em campo com a mesma chance. Todos disputando a igualdade de condições. Todos comendo 3 vezes ao dia, porque o Paulo Freire dizia, eu descobri que eu era inteligente quando eu comecei a comer. E é verdade,
Quando a gente come bem, a gente fica mais bonito, a gente fica mais sabido, a gente fica mais esperto. E como é que a gente pode chegar no ano em que a gente completa 200 anos de independência, com 33 milhões de pessoas passando fome, com pessoas na fila do terceiro maior produtor de alimento do mundo, com gente na fila do país que produz a maior quantidade de proteína animal do planeta Terra, as pessoas na fila do osso, ou pegando carcaça em lixos para comer? Qual é a explicação política que pode se dar, ou econômica? Qual é a explicação sociológica que pode se dar para um país que vive o descaso que nós estamos vivendo? Vocês estão lembrados que eu dizia na campanha de 89 que a seca era um fenômeno da natureza, mas a fome causada pela seca era um fenômeno da falta de vergonha das pessoas que governaram esse país. Da mesma forma eu posso dizer para você, olhando no olho de cada mulher, de cada homem, de cada estudante, de que não tem explicação econômica você ter no planeta Terra 900 milhões de pessoas passando fome. A ciência já permitiu que a gente produzisse mais alimento do que a humanidade pode consumir. O que falta, então? Falta, primeiro, condições para que as pessoas tenham acesso àquele alimento. Falta dinheiro para as pessoas comprarem. E falta incentivo à produção. Aqui no Brasil, nós chegamos ao cúmulo de a Conab, que foi utilizada no nosso governo como um centro de garantir que a gente tivesse reservas alimentícias para, inclusive, regular preço. Quando o preço no mercado estivesse muito caro, era uma espécie de mercado regulador que a gente utilizava a Conab. Vocês estão lembrados quando começou a faltar alimento em 2008, nós criamos uma política chamada Mais Alimentos, para fazer com que o pequeno proprietário agrícola tivesse acesso a máquinas e implementos agrícolas para aumentar a sua produção? E naquele ano, Nelson Barbosa, a gente conseguiu vender 80 mil tratores de 80 cavalos, o que salvou a indústria automobilística da crise. Então, o que falta neste país tão extraordinário? O que falta nesse país que, quando a gente investe, a gente prova que a gente colhe? O que falta nesse país de gente tão sabida e inteligente, desse povo tão extraordinário, para que a gente, uma vez na vida, se transforme numa grande nação? Eu já tenho 76 anos de idade. Eu não posso mais ficar pensando no país do futuro como eu pensava quando eu tinha 10. Nós precisamos concretizar que esse país se transforme efetivamente num país perceptível pelo nosso povo, num país que produza coisa que seja tangível para o nosso povo. A gente não pode continuar achando que nós somos obra do acaso. A gente não pode ficar vendo a elite brasileira discutir teto de gasto para garantir as reservas do sistema financeiro e não tem nada por questão social, não se discute política social. Companheiro Janine, companheiro Nelson Barbosa, eu tenho feito muitas reuniões com gente diversas. Tenho feito reuniões com empresários. Tenho feito reuniões com banqueiros. É indescritível essas reuniões, porque não existe a palavra pobre. Não existe nenhuma palavra que seja dita em relação à miséria que tomou conta desse país. Nós tínhamos acabado com a fome, não tinha mais criança pedindo esmola na rua. Hoje as pessoas não pedem mais esmola, as pessoas já escrevem, eu quero comida. As pessoas já não têm mais vergonha de dizer, eu estou com fome de verdade.
E não é apenas dos 33 milhões que já estão com fome de verdade, é mais 105 milhões de pessoas que falta algum componente nas calorias que permita ao ser humano viver dignamente. E nenhum de nós, em sã consciência, possa acreditar que isso é um fenômeno da natureza. Nenhum de nós pode acreditar que neste país alguém não coma porque não tenhamos terra, porque não tenhamos conhecimento e não tenhamos capacidade de produzir. Nenhum de nós acredita que uma pessoa é obrigada a ir na fila do osso porque não tem dinheiro para comprar um pedaço de carne. E muitas vezes nós nos tornamos insensíveis, porque a gente começa a normalizar essas coisas. A gente começa a achar que é assim mesmo. A gente começa a achar que isso é coisa de Deus. Não é coisa de Deus, isso é coisa do diabo. A fome não pode ser coisa do Deus. A fome não pode ser relativizada. Então eu queria, Janina, aproveitar esse convite que você me fez para vir aqui. Para além de falar de ciência e tecnologia, eu acho que a SBPC sempre foi um centro de debates acalorados de tudo que acontece nesse país. Para dizer para vocês, eu estou com 76 anos de idade. Eu digo todo dia que tenho energia de 30 e tesão de 20. Porque eu quero provar. Eu quero provar mais uma vez. Se prepare, Nelson Barbosa. Eu quero provar mais uma vez que a gente vai recuperar esse país definitivamente. E as pessoas têm que aprender uma lição. Primeira lição, quem tem fome não pode esperar. Nós vamos garantir que as pessoas comam. A segunda lição é que educação, ciência e tecnologia não são gastos aos cofres públicos, são investimento para garantir a soberania deste país. As pessoas que vão assumir cargo de responsabilidade nesse país precisam aprender a fazer uma outra conta. A gente precisa parar de dizer tal coisa gasta muito, tal coisa não tem dinheiro, tal coisa... Nós temos que começar a nos perguntar todo dia quanto custou a este país não fazer as coisas no tempo certo. Quanto custou a esse país não fazer a reforma agrária quando há 50 anos atrás o mundo fez? Quanto custou a esse país acabar com a escravidão e, ao invés de dar emprego para o povo negro, resolveu colocá-lo na rua para chamá-lo de vagabundo e culpá-lo por toda a excrescência que acontece nesse país? Quanto custou a esse país ser o último país a fazer independência? Quanto custou a esse país ser o último país do nosso continente a ter uma universidade? Porque a meninada muitas vezes não sabe disso. E eu digo em todo lugar que eu vou, o Peru foi descoberto em 1492, que foi a descoberta hispânica. Em 1554 o Peru já tinha a sua primeira universidade. E o Brasil foi descoberto em 1500. E a sua primeira universidade só foi feita em 1920. Qual é a explicação? Se a elite brasileira não gostava que o povo aprendesse, não gostava que o povo estudasse, não gostava que o povo lesse, porque a leitura permitiria ter conhecimento do que estava acontecendo no mundo. E me parece que a elite brasileira queria manter os brasileiros, os indígenas e os negros na ignorância absoluta, porque quando a gente não sabe, a gente muitas vezes é tangido como se fosse gado. E nós temos que ter a coragem de fazer daqui para frente o que a gente não teve coragem de fazer daqui para trás.
É por isso que eu quero dizer para vocês, eu estou nessa disputa. Não quero que vocês esqueçam o que eu vou dizer aqui, porque eu quero que vocês me cobrem. Eu estou nessa disputa. Estou com muita disposição de voltar a ser presidente da República. Estou com muita disposição de ganhar esse país. Primeiro porque eu quero que esse país volte a ter credibilidade internacional. Não é possível que um país que era respeitado pelos Estados Unidos, pela China, pela Índia, pela Rússia, pela Argentina, pelo México, pela Alemanha, pela França, seja um paira internacional hoje, que ninguém quer encontrar com o presidente, ninguém quer vir aqui. Não é possível. Não é possível um país que vive um momento em que o mundo tem dinheiro sobrando e não vem dinheiro para investimento direto, porque ninguém confia no governo. E quando vem para comprar as empresas públicas, e a gente quer dizer que vai parar com venda de empresa pública. Quem quiser investir, vem investir em coisas novas. E eu quero dizer mais. Em 2003, no meu discurso eu disse, se ao terminar o meu mandato, cada brasileiro ou brasileira estiver almoçando, tomando café e jantando, eu já terei feito a obra da minha vida. Eu quero dizer para vocês que agora eu quero mais. Eu não quero apenas comer. Eu quero trabalhar e ganhar um salário respeitado. Eu não quero apenas comer. Eu quero ter acesso à educação em todos os níveis, da creche à universidade. Eu não quero apenas comer, eu quero acesso ao lazer, eu quero acesso à cultura. Não importa que chamemos aeroporto de rodoviária, eu quero que o povo trabalhador possa viajar de avião para onde ele quiser. E eu volto com a disposição de não ficar discutindo o problema, Nelson. Eu quero discutir a solução. Eu quero discutir a solução. E eu vou dizer para vocês, para terminar, que eu já estou enchendo o saco de vocês também. Toda vez que a minha mãe estava na cozinha e que não tinha comida para fazer para os filhos, eu nunca vi a minha mãe reclamar. Ela falava, amanhã vai ter. Amanhã vai ter. E eu quero voltar para o governo para dizer que os problemas que tiver, não é para a gente ficar chorando em cima dos problemas, mas da gente dizer, amanhã não vai ter mais esse problema, porque nós vamos resolver o problema desse país. Eu volto e quero que vocês saibam, eu nunca tive tanta disposição como eu estou agora. E vocês sabem que eu deixei esse governo com 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de ruim e péssimo. E vocês sabem que eu não posso ter menos que isso. Eu não posso nem empatar. Eu tenho que ganhar. Então se preparem. Se preparem, porque se a gente ganhar, não sou eu que vou governar esse país. As conferências nacionais vão voltar a acontecer e é o povo que vai definir as políticas públicas desse país. A gente vai retomar o Ministério da Cultura, mais do que o Ministério da Cultura. A gente vai criar comitê de cultura em cada estado brasileiro, para ver se a gente consegue nacionalizar a cultura brasileira e não ficar vendo apenas a dança dos famosos. Nós queremos que o Sul conheça a cultura da Amazônia, a cultura do Amapá, a cultura do Vale do Jequitinhonha, a cultura do Vale do Mucuri. A cultura não é só o que eles mostram, é o que o país produz. E esse país vai voltar a exercer a democracia na sua plenitude. E vocês vão ter que trabalhar e lutar por isso. Um abraço, gente, um beijo no coração.